Mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar. Deus se manifesta na nossa vida. Deus vem através do seu amor a cada um de nós. Que bom é estar contigo neste nosso momento de reflexão, no nosso quadro Eis-me Aqui. E refletindo sobre a realidade vocacional, sobre a proposta vocacional de Deus na nossa vida, nós queremos continuar as nossas meditações, mas envolvidos por tantas experiências, queremos também nos colocar diante de Deus com a nossa resposta afirmativa, dizendo também, eis-me aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, já de antemão deixe o seu joinha, curta o nosso programa, o nosso quadro, né? Esse vídeo compartilhe para os seus amigos, aos seus contatos. Com certeza, o nosso processo de evangelização, o nosso processo evangelizador passa também por tantas motivações que temos, nos colocando diante desse ato bonito de compartilhar coisas boas. Aquilo que nos ajuda a compreender melhor Deus e também estar em sintonia com Deus. Pois bem, o nosso quadro semanal nos coloca diante de uma referência, a vocação. A vocação é sempre uma proposta de Deus, um diálogo de amor. Mas se esse diálogo for só da parte de Deus para conosco, torna-se um monólogo. O diálogo é sempre feito entre uma ou mais pessoas. E nesse caso, Deus conversa com toda a humanidade. Nós nos interligamos através desse contexto da vocação, do qual o Senhor nos chama, nós respondemos, e envolvidos pelo envio que o Senhor nos dá, nos configuramos a formar uma única família, aquela dos filhos e filhas de Deus que tem por missão dar continuidade a mostrar Deus, falar de Deus e tornar Deus conhecido através da nossa própria existência. O personagem bíblico que eu escolhi para poder auxiliar, na nossa reflexão, na nossa meditação, trazendo um pouco como um convite para ele estar no meio de nós, na nossa contemplação, é o profeta Elias, um dos grandes profetas das Sagradas Escrituras, que hoje é convidado para estar conosco na nossa meditação bíblica. São muitos os textos que falam sobre as manifestações de Deus na vida do profeta Elias, mas eu reservo para a nossa reflexão o texto do capítulo 19 do livro de 1 Reis, então 1 Reis 19, os versículos de 9 até o 14. E o texto vai dizer assim: chegando ali, entrou numa gruta, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo em zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram os teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu escapei e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e põe-te de pé sobre o monte, na presença do Senhor. Então se deu a passagem do Senhor. Antes do Senhor veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma voz de brisa ligeira. Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu, pôs-se à entrada da gruta e eis que chegou-lhe uma voz dizendo: que fazes aqui, Elias? Estou inflamado de zelo pelo Senhor, o Senhor dos exércitos, respondeu ele, porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram os teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei e agora querem tirar minha vida.
É interessante perceber como por 2 vezes nesse pequeno texto se repete aquilo que os israelitas fizeram. Demoliram os altares, debandaram o povo, dispersaram o povo, mataram os profetas por 2 vezes. Se nós seguíssemos o texto, por 2 vezes também Deus iria dizer a Elias: sai. Quem se prende ao medo se atrofia nas inconsistências do cotidiano. Quem está preso ao medo se atrofia na própria realidade. O medo é capaz de nos paralisar. Talvez seja por isso que no Novo Testamento Jesus tenha dito tantas vezes: não tenhas medo. Talvez ele tenha aprendido de sua mãe, que por sua vez aprendeu da boca do anjo: não tenhas medo, Maria. Ao longo do Primeiro Testamento, muitas foram as vezes que da boca do anjo de Deus ou dos profetas ouviu-se dizer: não tenhas medo. Os israelitas fizeram coisas grandiosas, mas, contudo, temerosas, terríveis. Este contexto da grandiosidade não se compara à grandiosidade de Deus. Porém, Deus não é o Deus terrível. Deus é o Deus que nos conduz, o companheiro, aquele que se faz amor. O amor, ele não precisa ser provado. O amor precisa ser vivido. E a construção desse amor se dá na confiança. Por isso Deus diz: sai. Quem confia, mesmo que tenha as instabilidades, é capaz de sair. É capaz de enfrentar os seus próprios medos. E de repente vem um vento impetuoso, mas Deus não está ali. Uma grande tempestade, Deus não está ali. Um grande fogo, Deus não está ali. Mas basta a atenção ao gesto delicado de uma brisa e Deus se manifesta. Procuramos Deus em tantas circunstâncias e exigimos dele manifestações gloriosas e esplendorosas. Mas não nos esqueçamos que Deus, o Onipotente, é também simples e ele se manifesta a ponto de confundir os sábios, mas de elevar os humildes. O que é loucura para o mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Que muitas brisas de manifestação de Deus passem pela nossa vida, toquem o nosso rosto como um beijo de Deus na nossa existência e nos conduza diante do seu carinho e da sua atenção a um crescente de amor e de atenção também da nossa vida para com Deus, onde nós o contemplaremos sem precisar cobrir o nosso rosto, mas nos desvelando porque Deus primeiro se revelou a cada um de nós. Que o profeta Elias nos ensine muito como encontrar Deus e que não percamos nenhuma oportunidade de poder fazer esta descoberta de Deus. Que Deus seja vivido, amado, louvado, engrandecido na minha vida e na sua vida. Sejamos homens e mulheres da resposta, da vocação, do compromisso, da missão. E nunca nos esqueçamos de rezar, trabalhar e viver pelas vocações. Precisamos de uma igreja vocacional e você faz parte dela. Um grande abraço, uma grande bênção e nos encontramos numa outra oportunidade para mais uma reflexão no nosso quadro Eis-me Aqui. Até mais. Uma mensagem de vida.